O pessoal, vamos dar só mais uns 5 minutinhos, para o pessoal que ainda está entrando ainda. A gente já vai começar já. Ninguém pode perder. Boa noite, já, à disposição. Boa noite. Boa noite, Karina. Eu sou Milani de Belém. A Marília também já está aí, nossa diretora do Paraná também. Prazer também. Quem que é do... Quem falou agora eu não entendi. Milani de Belém. Milani de Belém. Terra Boa. Eu estou no Piauí, mas eu sou cearense. Cearense? Sou cearense. Boa também. Igual a mim, professor. Moro no Piauí, mas sou cearense. E apaixonada por Rosa do Deserto. Olha, que legal. Maravilha. Estou vendo alguns tocantinenses entrar aí. A Lígia. Então, o pessoal também de Santa Catarina, Paulo César Rios. Paulo César Rios está ali. Botânico de Mão Cheia. É. Quem não é, vai virar hoje. Hoje vai. Tá todo mundo em casa, vamos cultivar flores, né? Aí, Suzana. Tô vendo que a Rafaela Moreira, ela tá mostrando ali umas rosas do deserto ali ao fundo, ó, que eu tô vendo. Ó, tá vendo? As minhas estão aqui atrás de mim, ó. Ah, é. Bonito. Ah, legal. Entrou agora também nosso diretor do Alagoas, a Mércia. Eu coloquei uma aqui para enfeitar aqui o cenário. Ah, essa é linda, linda. Eu estou querendo uma de cor preta. É muito difícil. Eu tenho algumas. Por que tu quer preta, preta é o sonho de consumo de muita gente. Mas diz que não existe, né, professor? Diz que é ela fake. ela é rara, Fernanda. Eu tenho a amarela e tenho a vermelha. Eu soube que a preta não existe, é fake. Igual a tulipa. Amanhã eu vou sair e vou comprar um rosa do deserto. Tá vendo? De preferência preta e vermelha, cor do Flamengo. Isso aí, Silvana, apoiado. Vamos atizá-la. Mas tem a rosa do deserto esse vermelho, eu tenho aqui. Só mais 2 minutinhos nós começamos, tá? Mas a preta tem ou não tem? Porque ela, eu já vi uma assim, mas ela não é totalmente preta, ela é assim um arroxeado, quase preto. Eu tenho, a que eu tenho, Silvana, é a Índico, que eu comprei agora em Fortaleza. Ela é meio arroxeada. Na verdade, ela não é preta, né? Ela é realmente um roxo bem escuro. Só que a minha, professora, eu tô com problema. A minha tá com as folhas fechando. Você vai saber. Vamos já tentar descobrir qual é o Já começou, tá vendo, Fernando? Já começou. O Manel já queria fazer uma consulta, já queria O Manel tem uma fita de material. Ó. Oi. Manuel já tem os produtos certos aí para cuidar das vezes. Gostei dessa fala, produtos certos. Quando quiserem, tá? Eu estou aqui à disposição. É porque a gente está com um volume muito grande de gente pedindo, a gente não está conseguindo liberar todo mundo ao mesmo tempo. Aí só pedir mais 2 minutinhos. Veja como é bom, Fernando, interessante quando o assunto bomba, né? Aí olha como é que fica. Todo mundo se interessa, esse é um assunto perfeito. Sim, mas os outros também têm bastante interesse. Mas é para você ver como a Rosa do Deserto é. Mas não, eu nem conhecia a Rosa do Deserto. Pode estar conhecendo e está sentindo o efeito. Eu conheci a Rosa aqui de casa, agora o deserto é... Para você ver como até no deserto tem rosa. Lógico. Hoje aqui nós estamos com várias rosas aqui iluminando essa nossa live. Toma para você. Gente, eu vou... Vamos começar.
E eu, Luiz, vou estar pedindo, Luiz, vê se você consegue aí, porque o pessoal está bombando aqui no Zap também para liberar, mas a gente vai falar que a gente está liberando aos poucos, tá ok? Professor, a palavra é sua. Vou pedir para todo mundo fechar os microfones para não dar, para todo mundo poder escutar bem. As perguntas a gente pode ir colocando no chat, então no final a gente o professor vai respondendo, ok? Obrigado, uma boa live para todos aí. Muito bem, gente. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos e todas aqui. Eu vou só fazer aqui um compartilhamento aqui da minha tela, que eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês. A minha ideia é ser uma conversa, como uma palestra, mas no final vocês ficam à vontade aí para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e matar qualquer curiosidade sobre essas plantas que ainda não conhece. Eu vou estar aqui inteiramente à disposição de vocês. Tá? Peço só um segundinho para eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou pedir que alguém só me dê um retorno aí, me fale se está conseguindo ver os meus slides, por favor. Eu estou. Ok. Bom, eu quando eu estou olhando para os slides, eu não vejo mais vocês, tá? Então, se tiver algum problema durante a minha fala aqui, alguma questão técnica, vocês podem interromper e avisar, tudo bem? Então, a gente pode aqui começar. Eu sou o professor Emerson Cassiano, muito prazer. Eu já venho desenvolvendo um trabalho na internet com rosas do deserto, na internet há cerca de 2 anos, tá? Mas rosas do deserto eu já venho cultivando aí há uns 5 anos, já são plantas realmente apaixonantes, vocês vão entender. Quem ainda não sabe disso vai entender hoje o porquê, tá? A minha ideia aqui é falar um pouco dos conceitos básicos, né, de como cultivar as rosas do deserto, o que são essas plantas, né, quais são as principais espécies que existem, tá, e quais são os problemas que a gente pode ter e como resolver esses problemas. É basicamente isso que a gente vai conversar hoje. Eu espero que vocês gostem. Tá? Eu sou biólogo, tá? Eu tenho mestrado e doutorado em botânica. Fiz o mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Feira de Santana, uma parte do doutorado na Universidade de Leiden, na Holanda, e já venho trabalhando com plantas em geral há mais de 15 anos. Tá? Sou professor universitário aqui na Universidade Estadual do Piauí, no curso de Biologia. Muito bem, gente. Então, as rosas do deserto, geralmente as rosas do deserto que as pessoas têm em casa, elas pertencem a uma determinada espécie, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá? Mas existem muitas espécies de rosas do deserto na natureza. Algumas delas são cultivadas pelo mundo afora e algumas já estão aqui cultivadas no Brasil. Uma delas, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Uma delas é essa Adênio multiflora, que vocês estão vendo aí na foto. Tá? Então, é uma planta, aqui ela está na natureza, é uma planta belíssima, né? Geralmente as rosas do deserto, elas são encontradas na África e também em regiões da Ásia, tá? Do Sudeste Asiático, mas principalmente em regiões desérticas da África. Tá? Geralmente também pertence ao gênero Adênio, tá? Muito falado hoje em dia na internet, e são pertencentes à família Apocinaceae, que é uma família de plantas que nós cultivamos nos nossos jardins aqui no Brasil. Muitas plantas da família Apocinaceae nós temos em casa, por exemplo, aquela coroa de Cristo, muita gente tem em casa, ela é da mesma família da rosa do deserto. Tá? O buquê de noiva, muita gente tem em casa também, aqui no Nordeste é bastante comum, é da mesma família da rosa do deserto. Então, as rosas do deserto são consideradas rosas do deserto, pertencem ao gênero Adênio. Tá? E aí aqui a gente tem essa Adênio multiflora, que
é o segundo tipo de rosa do deserto mais comum de ser encontrado na natureza, tá? Geralmente ela tem essa característica de parecer uma mini árvore, ela tem esse caule mais comprido e formando essa copa cheia, repleta de galhos aqui no final, tá? Então ela geralmente é encontrada aí em Moçambique e em países aí do sudeste da África. Aqui nós temos também uma outra espécie de rosa do deserto que é bastante cultivada. Aqui no Brasil, inclusive, nós encontramos, que é a Adênio suazicum. Tá? Ela é uma planta que também possui uma floração abundante. As flores delas são geralmente em tons de rosa, assim, simples. Essa coloração rosa bem vivo, né? Um rosa pink mesmo. E elas são originárias das regiões da Suazilândia e áreas adjacentes da África do Sul e Moçambique. Aqui nós temos uma espécie que é bastante cultivada no Brasil, tá? Que é uma das maiores, né, rosas do deserto que existem. Realmente, quando você passa aí no jardim de alguém e vê uma rosa do deserto bem alta, bem grande, com certeza vai ter uma Adênio somalense, que é bastante confundível com a Adênio obeso, que são as rosas do deserto mais comuns, a Adênio obeso. A somalense, ela é muito grande, ela atinge esse porte, esse crescimento aqui muito elevado, em comparação com outras, e realmente ela aparenta ser uma árvore, inclusive, a depender da planta, ela pode até formar uma sombra ali, que você pode se abrigar embaixo dela, e as flores geralmente são simples, em tons de rosa. Vocês estão vendo que as flores das rosas do deserto naturais, encontradas na natureza, geralmente elas são simples. Tá? Elas são simples em tons rosados. Aquelas flores, a variedade enorme de flores amarelas, negras, né, como as pessoas chamam, vermelhas, dobradas, triplas, enfim. Elas não são necessariamente naturais. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Aqui é uma somalense encontrada na natureza, olha só. Então, aqui você vê que é uma planta... Não estou conseguindo ver os vídeos. Alguém mais não está vendo? Alguém me dê um retorno, por favor, do suporte. Está aparecendo tranquilo. Estou vendo bem. Tá, então deve ter algum problema na conexão aí da pessoa, não é? Bom, vou continuar, tá? Qualquer problema, vocês podem me interromper. Então, aqui nós temos uma Adênio somalense na natureza, aqui na África. Olha como ela é encontrada aqui na natureza. Tá? Então, ela tem esse aspecto mais rústico, né? Não foi trabalhada, logicamente, como essa aqui. E aqui nós temos uma Adênio também bastante cultivada. Algumas pessoas já cultivam essa Adênio aqui no Brasil, que é a Adênio crispum. Tá? Essa flor, ela tem essa flor com essas listras, né, avermelhadas, muito bonita, também uma flor simples, que ela é considerada por muitos uma variedade da Adênio somalense. Tá? Só que ela é uma espécie anã, ela cresce muito pouco, fica muito pequenininha, baixinha, tá? E as folhas delas têm esse formato assim, de faca, né, bem alongada, formato de espada. Então, bem finas, características dessa espécie aqui. Uma outra espécie de rosa do deserto que nós temos, ó, a Adênio oleifolia, essa Adênio aqui, bem arbustiva, né, baixinha, cresce-se no chão, regiões desérticas lá da África, no sul da África, ao norte de Namíbia, na África do Sul. Tá? Ela tem o caudex dela, fica enterrado, subterrâneo, tem um crescimento bem lentinho, tá? E as flores também têm tons de rosa, como a maioria das adênios que vivem na natureza. Aqui é uma Adênio arábico, bastante cultivada aqui no Brasil. Eu tenho Adênio arábico aqui na minha casa, muita gente tem. É uma planta que se caracteriza por ter esse caudex mais gordo. Olha só como o caule dela fica mais gordinho. E ela naturalmente se ramifica. Você não precisa fazer podas para fazer ela criar mais galhos. Ela naturalmente cria vários galhos e, com certeza, a floração dela é mais abundante do que as demais. Pode ficar aqui com esse aspecto bem bonito se ela for
bem trabalhada e bem cuidada aí ao longo dos anos. Mais uma aqui, nós temos a Adênio bohemiano, tá? Adênio bohemiano, essa planta belíssima também, que é uma espécie que vive ali no leste de Namíbia, no sul da Angola, tá? Crescimento lento, também é uma planta de pequeno porte, tá? Leva muitos anos para produzir flor, por isso que ela não é comercialmente assim, muito comercializada, porque ela leva muito tempo para produzir flores, muitos anos, ao contrário das Adênio obesum, que são as rosas do deserto mais cultivadas, podem produzir flores até com 6 meses de vida. Essa aqui você pode passar 2, 3, 4 anos até ela produzir a primeira floração. Aqui mais um detalhe da flor dela, bem bonita, também simples, né? E a gente chega na que eu considero uma das mais bonitas, né? Que é a Adênio socotranum, que, como o nome diz, né, ela vem da ilha de Socotra, que fica no Oceano Índico. Né? Então, é uma região belíssima, uma região muito interessante, que tem plantas muito interessantes. Tá? É uma das plantas que é considerada gigantes do grupo. Né? Olha só, na natureza ela fica bem grande, bem com esse caudex bem gordo. Tá? Então, isso aqui são plantas selvagens. Né? A gente não tem plantas assim sendo cultivadas dessa forma na casa das pessoas, porque as plantas que nós temos, usando assim, termos mais populares, elas são domesticadas. São plantas que perderam um pouco do aspecto selvagem, de forma como elas são encontradas na natureza. Então, assim, elas são encontradas na ilha de Socotra. E também tem flores simples em tons de rosa. E aí nós chegamos na espécie que é a queridinha de todo mundo aqui no Brasil, no mundo, pessoas que cultivam rosas do deserto. 99% das espécies que você tem, das plantas que você tem em casa, pertencem a essa espécie, que é a Adênio obesum. Tá? Então, é a espécie mais cultivada, ela tem um caudex que pode assumir diferentes formas, diferentes tamanhos, bem cuidada, ela pode atingir também grandes alturas, tá? É bem adaptada ao nosso clima do Brasil, clima tropical, pelo menos aqui nas regiões mais ao norte do Brasil, né, as regiões mais quentes, são bastante cultivadas. O pessoal que mora mais ao sudeste e ao sul tem que ter um cuidado a mais em períodos de frio intenso, né, que elas são bastante sensíveis ao frio intenso, mas, em geral, são plantas bastante resistentes, por isso que muita gente, acho que é um dos fatores que tem levado muita gente a cultivar rosas do deserto, porque são plantas muito resistentes, elas suportam diferentes estresses, estresse hídrico, né, você pode esquecer de pessoas que têm uma vida muito corrida, e aí esquece ali de regar a sua planta, ou precisa viajar, passar ali alguns dias fora, uma semana, 15 dias. Você pode passar aí alguns dias ou vários dias sem regar, que dependendo do porte da planta, né, se for uma planta adulta, ela com certeza vai conseguir suportar e se recuperar desse período aí sem água. Então isso é um dos atrativos, sem mencionar a extensa variedade de flores que as pessoas podem encontrar aí nas rosas do deserto. Aí chega a questão genética. Oi. Professor, eu não sei se é para todo mundo, mas para mim o quadro com a apresentação ele ficou muito pequeno. Não sei se aconteceu para todos. Tá? A visualização das fotos. Eu acho que como teve uma participante que entrou como se estivesse apresentando, ele reduziu. Talvez tenha necessário parar a apresentação e começar novamente. Só a partir desse slide. A partir desse slide. Tá. Eu vou tirar aqui do modo apresentação e vou colocar de novo. Vocês me digam aí. Preencheu a tela inteira? Ainda não. Por enquanto, ainda não. Eu vou parar aqui, eu vou interromper a apresentação. Aqui o compartilhamento. Isso, aí depois apresenta novamente. Tá.
Me digam aí quando aparecer. Agora tá okay. Voltou. Voltou? Ok, vocês fiquem à vontade, tá? Qualquer problema vocês podem falar. Muito bem. Então, gente, aqui a questão da genética das rosas do deserto. Como vocês viram, as rosas do deserto na natureza, elas têm flores simples, em tons de rosa. Então, toda essa diversidade de flores que nós temos aqui, que muita gente aí é apaixonada, são flores artificiais. São o resultado de cruzamentos diversos, a seleção de características, né, que são feitas com as flores e diferentes espécies fazem isso, não é só com as rosas do deserto. Os hibiscos também, que nós temos diversas cores aí, que foram produzidos a partir de cruzamentos feitos pelo homem, pelos produtores. E ao longo dos anos foram sendo desenvolvidas novas variedades a partir desses cruzamentos. E aí nós temos, hoje em dia, rosa do deserto, nós temos mais de 1000 variedades de rosa do deserto no mundo. Tá? Então são muitas rosas. Estou ouvindo algum áudio aí? Alguém quer falar? Não. Bom, então a gente tem essa diversidade enorme de flores e isso atrai as pessoas, né? Então, geralmente a pessoa adquire uma rosa do deserto, ela produz a flor pela primeira vez e aí, de repente, ela vê que na internet ou vê em algum lugar uma flor diferente e aí a pessoa começa a coleção. E aí tem esse instinto de colecionismo, as pessoas que geralmente têm rosa do deserto em casa, que tem crescido bastante. Aqui a única rosa do deserto que não pertence ao gênero Adênio, que é o gênero Paspodium, que é muito parecida com as rosas do deserto, só que essa aqui ela tem espinhos. Também é cultivada aqui no Brasil, é possível encontrar ela. Bom, aí vamos lá. Você adquiriu a sua rosa do deserto, a sua primeira rosa do deserto. O que é que você tem que fazer para cuidar bem dela? Primeira coisa, o substrato. O substrato ideal para a rosa do deserto é o que você encontra aí na sua região. Substrato para plantas normal. Eu vi que o Manuel já tem um substrato específico para a rosa do deserto que é possível encontrar no mercado. Mas você pode encontrar qualquer substrato de plantas, de hortaliças aí na sua região, você pode utilizar nas suas rosas do deserto. Mas aí você vai adicionar algumas coisas a esse substrato para deixá-lo mais drenante, porque é importante que a água nas rosas do deserto não fique empoçada. Então você rega ela, ou ela toma chuva, e a água entra por cima no substrato e sai pelos buraquinhos de drenagem do vaso. Então você pode adicionar carvão moído, areia grossa de construção, pedriscos, brita, seixo, enfim, são vários elementos que você pode adicionar ao substrato. Quando você chega em casa com a sua rosa do deserto, você comprou em um viveiro, você deve verificar também as raízes, retirar ela, lavar bem e verificar se está tudo bem com as raízes. Se tiver tudo ok, coloquem o vaso onde ela vai ficar com substrato novinho, porque você não sabe como era aquele substrato onde ela estava, como é que ele foi feito, se tinha algum fungo ali contaminando. Então, é sempre interessante quando você chega com uma planta em casa, você trocar de substrato e de vaso. Verificar a saúde da planta, né? Como é que ela está, tem algum sinal aí nas folhas, as folhas estão bem verdes, vivas, ou tem algumas lesões, estão queimadas, tem algum sinal de praga, algum inseto ali. Então, é interessante sempre se precaver, se você tem muitas plantas, sempre que você chegar com a rosa do deserto nova em casa, ou com a planta nova em casa, deixá-la de quarentena, separada das demais, siga observando ela até que ela demonstre que está bem saudável, que não tem nenhum problema, aí ela pode se juntar às demais. E você também tem que tomar cuidado com o sol. Apesar de ser uma planta de regiões desérticas, você, quando chega em casa com sua rosa do deserto nova, muitas vezes onde ela estava lá no viveiro, ela não estava exposta a sol pleno. Aí, se você chega em casa, coloca ela já para tomar aquele sol do meio-dia. Aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar com o caudex murcho, ela vai amarelar as folhas vão cair, ela vai sentir esse estresse. Então, é interessante você ir adaptando aos poucos a exposição ao sol. Começar com as primeiras horas de sol da manhã, e aí
a cada semana aumentar um pouco mais até você conseguir deixá-la a sol pleno. Pessoal, muita gente gosta de germinar sementes. Tá? Eu conheço muita gente que pede, eu já disponibilizei sementes aqui no canal, pessoal. É um prazer muito grande você acompanhar a Rosa do Deserto desde o início, desde a semente, a passar pela germinação até a fase adulta, até chegar na primeira floração. E existem algumas técnicas para você germinar sementes de rosa. Hoje em dia, muita gente aí vende sementes na internet, é fácil achar vendedores. De repente, eu posso até indicar alguns para vocês. Mas a técnica do papel toalha é uma das técnicas mais utilizadas. É parecido com aquela técnica, com aquele experimento que a gente faz na escola, no colégio, com o feijão, para germinar o feijão no algodão. Deixa o algodão úmido, coloca o feijão ali, ele germina. É a mesma coisa aqui, só que aqui a gente utiliza um papel toalha umedecido dentro de um recipiente, um refratário de vidro, que a gente cobre com um plástico filme, e aí em poucos dias vocês já vão ver esse cenário aqui com as sementes germinando. Aqui é uma aparência como é que elas ficam em 7 a 14 dias de germinação, tá? No papel toalha. Olha que bonitinho, não é? Então, aqui são plantas crescendo em papel toalha. É tranquilo fazer essa germinação, muito fácil. Você só precisa ali observar. Professor, eu acho que o slide não passou. Tá aquela série de fotos de rosa, mas é isso que o senhor está mostrando agora aqui do algodão, que germinou, não passou o slide. Que estranho. Deixa eu ver aqui de novo. Está faltando ilustrações. É porque eu acho que você não está no modo de apresentação. Você está falando e não mostra uma ilustração. Você está com o desenho das cores lá? É, porque você não está no modo de... Eu acho que você não está no modo de... Tá, agora foi. Essa germinação. Agora está germinação em semente, papel toalha. Agora sim. Nada de errado. Mas tá passando agora, ó. Se eu passar, vocês veem passando? É porque você tem que ficar no modo de apresentação aí no teu PowerPoint. Mas está no modo de apresentação. A gente está aparecendo só como tivesse dentro do PowerPoint mesmo. Como se tivesse dentro do arquivo do slide. Está passando, está passando. Só que você deveria voltar agora que você falou, que você não mostrou, tipo de Caldex, não apareceu, entendeu? Muita coisa faltando na ilustração. Problemas técnicos aqui, deixa eu ver. Ela tá no quarto? Não. Saiu, bateu na porta. Não tá na voltada. Deixa ela pra mim. Agora tá, o modo de apresentação. Vamos ver a pódio, hein? Se você puder voltar quando você estava falando dos outros. Então, eu estava nesse slide aqui. Estão vendo o slide com as flores? Sim, agora sim. Isso. Pronto. Então, eu passei. Vi aqui o paquipólio, que é a rosa do deserto com espinhos, que eu falei. Professor? Falei aqui da... Oi? E a semente você tira de onde? Oi? A semente da rosa do deserto, a gente acha ela aonde? Vamos só deixar as perguntas para o final, ou pode colocar no chat, que no final ele vai responder as perguntas. Ok. Isso, com certeza. Vou responder tudinho, não se preocupem. Ok. Tudo bem. Vamos ver se agora flui. Então, aqui, gente, é como é a germinação do papel toalha, como eu falei, né? Aqui é com 7 a 14 dias de germinação. Estão vendo as plantinhas aí no papel toalha? Sim. Então, aqui é com 7 a 14 dias. Elas germinam muito rápido, elas já nascem assim, meio gordinhas, né? Então, realmente é uma germinação rápida, é fácil fazer isso. Você só tem que manter o papel toalha úmido, o recipiente fechado com uma tampa transparente ou com um plástico filme. E a outra técnica também que é usada para germinar é diretamente no substrato. Tá? Então, você vai germinar aqui diretamente no substrato. A planta, a semente, ela já vai ter ali um local para enraizar, para sugar os nutrientes desse substrato. Geralmente, plantas germinadas no substrato, elas crescem mais rápido. Isso vale acrescentar. Só que aqui é mais complicado para as pessoas que têm um dia a dia muito corrido. Você germinar no substrato, você tem que manter esse substrato sempre molhado, sempre úmido. Então, se você sai de manhã
e volta meio-dia ou à noite, então a planta passa o dia, o substrato passa o dia ali, vai secar e as suas sementes não vão vingar. Então essa técnica aqui ela só é recomendável para quem consegue regar várias vezes durante o dia para manter esse substrato úmido. Se você não pode fazer isso, não tem quem faça para você, faça a técnica do papel toalha. Que a técnica do papel toalha, você cria uma estufa e aí você pode deixar lá dias sem precisar molhar, sem precisar regar, porque elas já vão ter essa umidade presa aí dentro para elas. Aqui são plantas aqui crescendo no substrato, né? Então, a vantagem também é que no substrato você só vai precisar fazer transplante depois de alguns meses, né? No papel toalha, você, com 15 dias de germinadas, você já deve fazer o transplante. E aqui são mais um exemplo aqui de plantas germinadas diretamente no substrato. Copinho de café, que é utilizado por muitas pessoas, coloca a semente ali em cima, a semente não precisa ser enterrada, tá? Então, aqui mostra bem a semente de rosa do deserto para ser plantada, é só jogar aqui em cima do substrato, deitadinha. Não precisa enterrar. E assim ela vai germinar. E essas mudinhas, a fase mais crítica, né, mais sensível, estão vendo aí cuidando das mudinhas, slide, só me confirme. Estão vendo cuidando das mudinhas, o slide? Sim, sim. Ótimo. Essa é a fase mais sensível, a fase mais crítica das rosas do deserto, porque se você não mantiver esse substrato úmido, essa mudinha, que ainda é muito pequena, ainda não tem a capacidade de armazenar água dentro dela em grandes quantidades, você vai acabar perdendo se você deixar esse substrato secar. Então, essa fase aí é importantíssimo você manter esse substrato sempre úmido para essa mudinha conseguir crescer bem. A adubação também você já pode fazer, desde a germinação você já pode misturar adubo ao substrato. Existem diferentes adubos no mercado, existe o Forte Cote, que o Manuel tem aí, existe o Forte Flores, o Forte Rosa do Deserto, tá? Tem o Super Fosfato, são vários adubos disponíveis no mercado que podem ser utilizados nas rosas do deserto, e também tem os adubos orgânicos, aqueles que você pode fazer até em casa também. Isso aí você pode... daria uma aula enorme só para falar de adubos aqui para você, quem sabe em outra oportunidade. O substrato, como eu falei, ele tem que ter ótima drenagem, né? Ele não pode ser compactado, ele tem que ser bem granuloso, tá? Ele tem que ser capaz de reter nutrientes, né? Então, você faz uma adubação ali, o substrato às vezes que não é muito bom, os nutrientes são perdidos rapidamente. Ele precisa de uma boa aeração, né? O ar precisa circular ali entre as raízes da rosa do deserto. Se tiver um ambiente muito abafado, um ambiente muito escuro, muito compactado, você vai ter ali um ambiente favorável para o desenvolvimento de fungos, e esses fungos são muito prejudiciais para as raízes da rosa do deserto, porque eles causam o temido apodrecimento de raízes, e muita gente aí tem problemas e acaba perdendo. É a principal causa de morte de raízes de rosa do deserto. A principal causa de morte de plantas de rosa do deserto é o apodrecimento de raízes, né? Então, isso acontece quando você tem um substrato ruim. Geralmente, é o principal motivo, tá? Bom, você pode, como eu falei anteriormente, você pode adicionar ao substrato elementos de drenagem para deixá-lo com maior capacidade de escoar a água, tanto da chuva como da rega. A areia grossa de construção é um que você pode misturar ali um pouco no seu substrato. A casca de pinos é bastante utilizada, né? Então vai depender muito do que é que você encontra na sua região. Tem gente aí que encontra facilmente casca de pinos, tem gente que encontra mais facilmente areia grossa de construção. Eu encontro bastante aqui areia grossa de construção e utilizo no substrato das minhas plantas. O carvão moído também é muito útil, você pode moer bem o carvão e aí você vai misturar aí ao substrato e auxilia bastante na drenagem, e o carvão também auxilia na retenção dos nutrientes
ali que são importantes para a planta. Pedriscos, né, pedrinhas pequenas que podem ser misturadas ao substrato, também vão auxiliar na drenagem dele. E ainda nós temos esses chips de coco, ou fibras de coco, que existem até substratos aí, como o substrato ouro negro, né, que é feito à base de fibra de coco, que é bastante drenante e bastante utilizado em rosas do deserto. O Manuel mostrou um substrato aí no início para a gente, né? Acho que pode ser um desses aqui. Então, existem substratos específicos para a rosa do deserto no mercado já. Então, como a rosa do deserto são plantas que estão despertando muito interesse nas pessoas, logicamente os fabricantes estão de olho nisso e já estão fabricando aí os substratos específicos para a rosa do deserto. Você consegue encontrar também em lojas de produtos agrícolas. E a rega. Existe um mito que as rosas do deserto, por serem plantas de regiões desérticas, não gostam de água. Mas elas gostam, sim. Elas adoram a água. É interessante que o substrato delas se mantenha sempre úmido. Você não deixar esse substrato seco por muito tempo. Tá? Então, elas gostam. O que elas não gostam é da água encharcada, do substrato encharcado, aquela água presa ali no substrato, aquela água que cai ali e não consegue sair pelos buraquinhos de drenagem do vaso. Essa água é que é prejudicial para as rosas do deserto, porque essa água presa ali, retida no substrato, ela cria um ambiente ali para o desenvolvimento de fungos e os fungos vão causar o apodrecimento de raiz. Mas é interessante que você mantenha o substrato das suas rosas do deserto úmido, não deixe ele secar por muito tempo, para não dar problema, deixar o caudex, por exemplo, ele pode ficar murcho se a sua rosa do deserto não tiver uma disponibilidade de água ali constante para ela. O sol também é um fator importantíssimo para as rosas do deserto, mas também ele pode prejudicar. Quem mora em regiões muito quentes, como aqui no Piauí, aqui no norte e nordeste, o centro-oeste também, regiões que algumas épocas do ano o sol fica muito intenso, esse sol muito intenso, principalmente ali a partir de 11 horas, meio-dia, ele pode causar queimaduras nas rosas do deserto, no caudex principalmente, que podem evoluir para apodrecimento. Então é preciso ficar de olho como é que suas plantas reagem ao sol. Mas a gente sabe que o sol é fundamental para as rosas do deserto. Elas precisam de pelo menos 4 horas de exposição diária ao sol, essa exposição que vai fazer com que elas produzam flores em abundância, né? Então, a rosa do deserto que fica na sombra, dificilmente ela vai produzir flores. Mas a rosa do deserto no sol é um dos principais fatores que vai influenciar a produção das flores, tá? Mas o sol intenso demais, em algumas regiões do Brasil, pode danificar, pode causar queimaduras, e é preciso ficar de olho nisso. Se você tem uma planta que está com queimadura, você tem que proteger, colocar um jornal ao redor, ou trocá-la de posição, um local onde ela tome o sol apenas na parte da manhã, por exemplo. São algumas medidas que a gente pode tomar nesse sentido. A chuva também é algo interessantíssimo para as rosas do deserto. As pessoas acham que as rosas do deserto não gostam de chuva, mas elas gostam sim, inclusive elas apresentam um crescimento bem acelerado durante o período de chuva, porque a água da chuva ela é rica em nitrogênio, e aí ela acaba dando um boom de crescimento nas nossas plantas, elas ficam bonitas, com folhas bem verdes, vistosas. Só que no período de chuva é o período onde há os maiores riscos de você ter problemas com as suas rosas do deserto. Problemas com pragas, as pragas geralmente aparecem mais no período de chuva, e se você não tem um substrato com uma boa drenagem, como eu falei anteriormente, essa planta ela pode vir a ter problemas de apodrecimento de raiz. Então é sempre interessante vocês, todos os dias, criarem um hábito de examinarem essas plantas. Fazer uma inspeção. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ir com o meu café aqui, com uma xícara de café, dar uma olhadinha nas minhas plantas, vou lá, aperto o caudex delas, dou uma olhada debaixo das folhas, para ver se existe algum problema, de repente, ali no início, né? Detectar o problema no início
é fundamental para você ter sucesso para resolver. Mas a maioria dos problemas nas rosas do deserto a gente consegue resolver sim. Mas o período de chuva é um período que você tem que ficar mais atento a isso. Porque é no período de chuva que pode acontecer isso aqui. Tá? Aqui na tela, na esquerda, você tem aqui uma raiz saudável, né? Quando você tira ela do substrato, uma raiz belíssima aí, né? Muito bonita, vistosa. E, infelizmente, a gente teve um problema aqui de apodrecimento de raiz aqui na raiz da direita. Tá? Então, você tem aí essa raiz escura. Se você pegar nela, ela vai estar mole, bem mole. Ela vai até se desfazer na sua mão se você apertar muito e vai sair o líquido de dentro. Né? Então, uma raiz podre que começou com uma água retida, presa no substrato, que criou um fungo. O fungo começou a contaminar uma raiz pequenininha dessa aí, e essa podridão ela vai evoluindo, é uma infecção que vai evoluindo para toda a sua planta. Por isso, se você não identificar isso no começo, você pode vir a perder essa planta aqui, com esse apodrecimento aqui bem severo, bem disseminado. Infelizmente, ela não pode ser salva. Mas, muitas vezes, é possível salvar uma planta com apodrecimento de raiz. E aí nós temos aqui, olha só, o que vai causar aqui o apodrecimento de raiz? A retenção de umidade, proliferação de fungos e bactérias, e tudo isso aí vai ser por causa da umidade retida. As queimaduras de sol podem evoluir para apodrecimento e ferimento nas raízes. O que causa ferimento nas raízes? Pragas, às vezes formigas, ali no substrato podem causar ferimentos nas raízes e esses ferimentos viram uma porta aberta para infecções que vão causar um apodrecimento. Tá? Então, pragas insetos em geral, podem causar ferimentos que podem aí evoluir para um apodrecimento de raiz. Aqui é como você deve proceder caso a sua planta tenha um apodrecimento de raiz e você vê que ainda pode salvar essa planta, né? Então, você consegue cortar a raiz podre, né? Você vai aí cortar toda a raiz, tirar toda a parte, qualquer vestígio. Olha, aqui nessa foto aqui de cima, você tem aqui um miolo ainda marrom aqui no meio, então é preciso raspar todo ele, e aí uma vez que você eliminou todo o sinal de podridão, você vai passar canela em pó. A canela em pó ela tem ação cicatrizante e ação antifúngica. E aí você vai deixar essa planta descansando alguns dias, 3, 4 dias, até você poder replantá-la novamente e para ela se recuperar. Então, muitas vezes, quando a planta tem apodrecimento de raiz, você consegue salvá-la sim. Então, nada de desespero, é só você se informar um pouco como você pode fazer. Mas geralmente é isso, né? Você cortar, é uma amputação, como a gente pode dizer, né? Você vai cortar qualquer parte podre e aquilo que restou, você vai replantar. E muitas vezes a planta ela brota novamente. O que a gente precisa fazer no dia a dia com as nossas com as rosas do deserto, né? Para ela ficar sempre bonita, sempre saudável. Rega regular. A rega, muita gente pergunta para mim, quantas vezes eu devo regar as rosas do deserto? Não existe um número mágico. A rega, ela vai de acordo com o clima da sua região. Então, se o seu substrato secou, rega. Se o substrato ainda tem sinal de umidade, não precisa regar. Então, quantas vezes você vai regar na semana, depende de quantas vezes o seu substrato vai secar na semana. Isso vai depender do clima da sua região. Tá? Então, se você vive em uma região muito quente, aqui no Piauí a gente está chegando ali 40 graus todo dia. Eu tenho regado minhas plantas todos os dias, porque aqui o substrato fica seco todo dia. Mas, de repente, no sul, no sudeste, não é bem assim. O substrato passa mais tempo úmido, então você vai dar um espaço de tempo maior entre uma rega e outra. Então, você tem que observar o substrato, enfiar o dedo lá no substrato, ou um palitinho de churrasco, e aí verificar se ainda tem sinal de umidade. A adubação regular, você deve realmente fazer adubação. Sei que tem gente que não gosta, né? Tem gente que
acha difícil, mas não, compra um adubo. Hoje em dia tem bastante informação na internet, né? Então você pode comprar um adubo químico, ou se você preferir adubação orgânica também é possível, tá? Mas essa adubação ela tem que ser regular, você tem que estabelecer o seu calendário. Eu, por exemplo, dia de domingo é o dia que eu faço adubação nas minhas rosas do deserto. A minha adubação ela é semanal, então eu faço uma adubação semanal nas rosas do deserto para elas manterem sempre saudáveis e produzirem flores ao máximo de tempo possível. Pelo menos 4 horas de sol por dia, podas periódicas, é importantíssimo fazer podas. Se você quer que sua planta chegue ao aspecto dessa planta aqui da foto, as podas elas precisam ser periódicas, tá? Então você precisa aí uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, fazer podas para estimular a produção de galhos, e quanto mais galhos você tiver, maior vai ser a produção de flores nas suas rosas do deserto. E também praticar, fazer o levantamento. O levantamento de caudex é importantíssimo, né? Que é você desenterrar a raiz, né? Subir essa raiz, pelo menos uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, para ela ficar com esse aspecto aqui. Porque anteriormente, todo esse caudex que vocês estão vendo na foto aqui, ele era uma raiz que estava enterrada no solo. E aí as pessoas vão subindo, vão levantando, plantando ele mais acima do substrato, para ele ficar com esse aspecto bem característico das rosas do deserto. E, por fim, a prevenção a pragas. Muita gente só vai aplicar qualquer defensivo nas suas plantas quando a praga já está ali disseminada. Mas você deve praticar a prevenção. A prevenção é importantíssima. No período de seca, período mais quente, você pode aplicar um inseticida e um fungicida uma vez por mês. No período de chuva, você pode fazer numa frequência maior, porque é o período mais propício a pragas. Você pode fazer uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Mas a prevenção ela é fundamental para você evitar problemas mais sérios nas suas rosas do deserto. Aqui é como eu falei, o levantamento de caudex, né, que consiste em retirar a planta do substrato e erguer as suas raízes. Tá? Ele é importante pelo aspecto ornamental. Né? É o levantamento de caudex que vai dar essa característica do caudex gordo, bem, com esse desenho bem peculiar das rosas do deserto. E é isso que vai agregar valor ornamental à sua rosa do deserto. Tá? Sempre que você levantar as raízes, desenterrar, como eu estou mostrando aqui nessa foto, sempre que você desenterrar uma raiz, uma planta, você tem que fazer essa limpeza, tirar essas raízes finas para deixar esse caudex mais limpo, com um aspecto mais vistoso, como eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo. Né? Aqui é uma planta que eu desenterrei ela aqui desse vasinho, olha só, o vaso já estava ficando pequeno para ela, olha só como era, o que é que tinha exposto aqui nessa planta. Então é uma porção pequena do caudex aqui exposta. Tá? Então quando eu desenterrei ela, eu fui lá, lavei, limpei bem, tirei todo o substrato, e olha só o que estava debaixo da terra, debaixo do substrato. É isso aqui que você quer que fique exposto, né? Que fique visível, que agrega valor à sua rosa do deserto. Então, em seguida, foi partir para a limpeza dessas raízes, né? Quando eu limpei as raízes, aqui eu estou mostrando mais ou menos até onde eu ia deixá-la exposta e até onde vai aqui o substrato, com o estilete desinfetado com álcool 70. Hoje em dia, em tempos de pandemia, todo mundo tem álcool 70 em casa. E aí você vai limpando essas raízes finas, tirando aqui essas raízes. Olha só como é que ela fica limpa depois. Olha, antes, com as raízes finas aqui ao redor dela, e depois, limpa. Olha só. E aí eu estou mostrando aqui onde o substrato vai ficar e o que é que vai ficar acima do substrato. Coloquei a canela em pó em todos os ferimentos, que eu tirei raízes aqui ao redor dela, passei a canela em pó para cicatrizar e para combater possíveis fungos aí. E aqui depois eu fiz uma poda dos galhos. A poda eu podei os galhos na mesma altura, para depois ficar uma copa uniforme, né? E aí você tem aqui uma planta com o caudex levantado
E essa poda dos galhos, ela auxilia na recuperação dessa planta. Ela sofreu um trauma, ela perdeu várias raízes que eu cortei, e as folhas, elas sugam muita seiva, e a planta perdeu raízes, ela diminuiu ali a sua capacidade de absorver nutrientes do substrato. Então, ela precisa ali de um tempo para se recuperar. Então, quando eu corto os galhos, quando eu faço a poda, eu tiro as folhas, né? Então, ela vai ter ali tempo para concentrar sua seiva na região do caudex, para as novas brotações, e recuperar as suas raízes. Por isso que eu sempre recomendo, quando você faz o levantamento do caudex e limpeza de raízes, é interessante que você faça uma poda também, para a planta ficar mais gordinha e mais bonita. Aqui alguns exemplos dos benefícios que o levantamento de caudex e a poda podem fazer para as suas rosas do deserto. São plantas minhas aqui, tá? Então, aqui o antes e o depois, de como as suas plantas podem ficar através desses procedimentos aí. Aqui outro exemplo, antes e depois. Então, olha só como elas vão evoluindo, né? Vão criando mais ramificações, mais flores. Aqui é um outro exemplo de uma planta que eu peguei doente em um viveiro. Ela estava bem fraquinha. Eu acabei fazendo uma poda radical. Tirei todos os galhos dela, tudo. Ficou só aqui o caule. E aí, depois de alguns meses, olha como é que ela estava. Bem ramificada, com flores, aí bem gordinha. E aí nós chegamos nos problemas, os principais problemas que você pode ter em rosas do deserto são as pragas. Quais seriam as principais pragas nas rosas do deserto? Para vocês conseguirem identificar aí nas suas plantas. Aqui as primeiras são as cochonilhas. As cochonilhas são insetos, tá? Pessoal aí, muita gente atacam muitas plantas, não só as rosas do deserto, diversas outras culturas são atacadas por cochonilhas, e você pode ter diferentes tipos de cochonilhas na rosa do deserto, e é interessante vocês reconhecerem, que é a forma mais comum, que é a forma aérea das cochonilhas. Isso aqui você pode encontrar nas folhas, né, esse bichinho branco nas folhas. A cochonilha de carapaça, que tem esses pontinhos aqui, geralmente é próximo à nervura, porque as cochonilhas ficam embaixo dessa carapaça aqui, sugando a seiva que passa por essa nervura. E a planta ela vai minguando, com o tempo a planta vai ficando fraca, ela vai diminuindo aí os nutrientes, a quantidade de nutrientes armazenados dentro dela, o caudex vai ficando murcho, né? Então, as cochonilhas de carapaça, elas são pragas bem chatinhas de se combater, e elas podem começar de forma muito discreta, as pessoas às vezes não enxergam isso aqui, e de repente ela está ali toda disseminada em toda a sua planta. Um outro problema aqui que é mais chato ainda é a cochonilha de raiz. A cochonilha ela pode ocorrer dentro do substrato, e aí você não enxerga. Então, muitas vezes, a sua rosa do deserto fica com caudex mole, com caudex murcho, a planta fica com aspecto ali fraco, você não entende por quê, né? E isso, muitas vezes, quando você tira ela do substrato, você encontra este cenário aqui, que vai ser as cochonilhas de raiz, elas estão ali aderidas às raízes das suas rosas do deserto, sugando a seiva diretamente das raízes, aquela seiva que deveria ir para a parte aérea da planta, ela vai ser sugada, desviada pelas cochonilhas, e aí a sua planta ela vai ficar mais fraca. Essa mancha branca aqui no substrato, ela acontece porque as cochonilhas elas absorvem a seiva da rosa do deserto, que é uma seiva adocicada, né, uma seiva açucarada, e elas liberam um pouco nas suas excretas, esse açúcar. E aí esse açúcar é altamente propício para o desenvolvimento de fungos. Os fungos se desenvolvem ali graças às excretas das cochonilhas, aí fica essa massa branca aqui no substrato. Um outro problema terrível nas rosas do deserto, principalmente em períodos de chuva, são os ácaros. Tá? Os ácaros, eles são também sugadores de seiva, eles comem também a célula vegetal, né, e vão devorando as folhas das suas rosas do deserto. Estou vendo aqui folhas que
tem lesões aqui causadas por ácaros, muitas vezes a maioria das vezes você não consegue enxergar o ácaro a olho nu, eles são aracnídeos, muito pequenininhos, mas você consegue ver as lesões nas folhas. E aí os ácaros, eles também facilmente, eles passam de uma planta para outra. E isso é um problema, se você não cuidar logo, eles vão acabar aí se espalhando para todas as suas plantas, e é uma dor de cabeça resolver. Geralmente, existem diversas acaricidas no mercado, disponíveis no mercado. O pessoal também utiliza carrapaticidas que são utilizadas em cães mesmo. O pessoal utiliza para combater ácaros. Também existem receitas mais caseiras, como o óleo de nim. Nós temos também a mistura com sabão de coco, sabão neutro com água, álcool isopropílico também. Existem diferentes receitas para você utilizar nos ácaros. Tá? E aí você deve... E aí você... O que é mais difícil para combater o ácaro é que, para combater o ácaro, você precisa ter paciência e disciplina. E muita gente não tem. Porque os ácaros, eles recompõem a sua população muito rápido. Então, se você aplica uma substância carecida hoje, daqui a 3 dias, todos aqueles ácaros que morreram, eles podem renascerem, porque os ovos que ficam ali, eles produzem centenas, milhares de ácaros novamente, e aí, muito rapidamente, eles recompõem a população. Então, é interessante você aplicar a cada 3 dias, durante um período de 15 a 20 dias, aplicar a cada 3 dias a substância carecida, para que você vá matando aqueles filhotes que vão nascendo, até que você elimine todos e não deixe vestígio. O outro problema também é que os ácaros, eles desenvolvem resistência a determinadas substâncias que são utilizadas ali sempre. Então, você não pode utilizar sempre a mesma substância para combater os ácaros. Você tem que fazer alternância. Porque se você utiliza sempre a mesma, aqueles ácaros aí que costumam atacar suas plantas, eles vão criar resistência e aquela substância vai deixar de fazer efeito contra eles. Então, sempre é interessante que a cada 3 dias você aplique uma substância diferente, e fique alternando entre 2 ou 3 substâncias acaricidas diferentes a cada 3 dias, para que eles não desenvolvam resistência. Outro problema bastante comum nas rosas do deserto são os pulgões, que são também insetos, né, são os afídeos, e eles são sugadores de seiva, eles sugam a seiva das rosas do deserto e ficam ali geralmente aderidos às folhas, às flores também, sempre próximo às nervuras, os locais que tem mais seiva, né? E para combatê-los também existem diversas receitas, mesmo que serve para cochonilha, serve para pulgão. Como a receita com sabão de coco e água é bastante eficiente contra pulgão. Esse pulgão amarelo, quando ele morre, ele fica preto. Então, quando ele ficar pretinho, você sabe que ele morreu. Mas se você não controlar logo no início, eles podem espalhar e a população pode aumentar muito. Um outro problema, enfim, são as pragas e as doenças que você encontra nas rosas do deserto, né? Na verdade, as doenças. Eu falei das pragas. Algumas doenças comuns em rosas do deserto são as doenças causadas por fungos, né? Aqui um fungo atacando a folha. Geralmente é essa lesão arredondada. O fungo ele vai devorando a folha, vai comendo a folha. E aí você ou arranca essas folhas ou você aplica uma substância fungicida. Hoje em dia existe o enxofre, que o pessoal utiliza bastante. Uma mistura de água oxigenada com água também tem sido utilizada com eficiência para combater fungos nas folhas, tá? E aqui uma doença que tem surgido aí, tem aparecido cada vez com mais frequência nas rosas do deserto, que é a gomose. É uma doença que ataca também outras plantas, outras culturas, e chega aqui nas rosas do deserto com cada vez mais frequência, que é uma doença causada por um fungo do gênero Phytophthora. E é um fungo que ele vai agindo por dentro da planta e a planta vai desenvolvendo esses caroços, né, esses gomos assim no caldo, ficando com esse aspecto assim meio deformado. E é uma doença meio complicada de você tratar, porque você precisa utilizar um fungicida sistêmico, nesse caso aqui. O que é isso?
é um fungicida que ele precisa ser jogado no substrato para ser absorvido pelas raízes e aí vai agir por dentro da planta. Então, existem alguns no mercado, né, fungicidas sistêmicos de diferentes marcas. Você tem que chegar na loja de produto agrícola e pedir um fungicida sistêmico para usar na sua planta. Mas é uma doença que realmente danifica muito a rosa do deserto. Uma vez que sua planta tem gomose, dificilmente ela vai voltar a ter aquele aspecto bonito como antes. Então, basicamente, esse aqui é um geral, né? Existe, cada aspecto desse que eu estou mostrando aqui, das rosas do deserto, pode ser aqui esmiuçado, pode ser detalhado aqui em uma aula completa. Realmente é muito conteúdo, né? Eu queria dar uma ideia geral para vocês do cultivo, né? Dos cuidados que a gente tem que ter desde a semente até a planta adulta. E hoje eu tenho uma novidade aqui para descrever, para passar aqui para vocês, que é um evento que vai iniciar aqui no meu canal do YouTube. E é a primeira vez que eu estou falando desse evento, ainda não foi divulgado. A divulgação vai começar nos próximos dias. Então, vocês, em primeira mão, estão sabendo desse evento. Vai ser a Semana das Rosas do Deserto, que vai ser nos dias 2, 3, 4, 5 e 7 de novembro. Vão ser 5 aulas, 5 aulas que eu vou produzir, estou produzindo, que vão ser disponibilizadas em cada um desses dias aí, 5 aulas completas. A ideia é falar sobre tudo que você precisa saber para cultivar as rosas do deserto, para ter sucesso no cultivo das rosas do deserto. Tá? É um evento gratuito, tá? É um evento online, gratuito, não precisa pagar nada. Então, só precisa se inscrever e assistir nos dias 2, 3, 4, 5 e 7 de novembro. E eu vou deixar o link, depois que eu parar aqui a apresentação, eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, para vocês se inscreverem no evento e assistirem, participarem, aprenderem a cuidar. Eu sei que em uma palestra dessa aqui, uma aula dessa, é difícil falar de tudo, né? Tem muita coisa ainda que poderia falar, mas nesse evento aí a gente vai tentar fazer uma abordagem mais completa e vai ser um evento aí que vai ser bem legal, que a gente está preparando aí com essas aulas bem interessantes e didáticas para o pessoal aí aprender a cuidar das suas plantas, tá? Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês depois clicarem e aí se inscreverem no evento. E aqui, quem ainda não conhece, né, eu estou no meu canal do YouTube, Professor Emerson Cassiano e as Plantas, um canal que tem aí vídeos semanais, toda semana tem vídeo novo, tem conteúdo lá, todos os temas que vocês imaginarem com relação às rosas do deserto. Tem o meu Instagram também, o Prof. Cassiano _Plantas, e também estou no Facebook, minha página no Facebook, Prof. Emerson Cassiano. Vocês podem lá, quem quiser conhecer o trabalho que a gente desenvolve. E é isso, e eu conto com a presença de vocês nesse evento aí, que vai ser bem legal, bem interessante para quem gosta, quem quer aprender a cuidar das rosas do deserto. É isso, gente. Encerro aqui a minha fala e fico à disposição para responder os questionamentos de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Emerson. Eu vou primeiro fazer aqui as perguntas que estão aqui no chat, depois as pessoas vão falar. A gente vai abrindo um por vez para fazer as perguntas. Eu quero fazer 2. Tá bom, pode até fazer 3. Mas deixa eu só ler primeiro aqui do chat primeiro. A primeira que tem aqui, mas eu acho que você já até falou, qual é a mistura para um substrato ideal para a rosa do deserto? Carvão, casca de pires, esterco de galinha, farinha de isso. Essa é a primeira. Então, como eu digo, a mistura, o substrato ideal é o substrato que você encontra na sua região. Então, quando a gente viaja pelo Brasil afora, a gente vê que existem diferentes substratos disponíveis. Tá? O que eu recomendo independente do substrato que você encontra na sua região, sempre misture alguma coisa nele para deixá-lo mais eficiente. Então, você encontra aí na sua região um viveiro aí que vende ali um substrato para plantas em geral, ou um local aí que vende substrato para hortaliças.
Às vezes você encontra um substrato específico para rosa do deserto, ou substrato para orquídeas. Enfim, diferentes substratos que você encontrar na sua região, você vai adicionar a esse substrato elementos que vão deixá-lo com a melhor drenagem. Quais seriam esses elementos? Como eu falei, casca de pinos, mistura ali casca de pinos a ele. Pode ser um ou dois elementos, é suficiente, não precisa ser mais do que isso. Tá? Então, você só tem casca de pinos aí, mistura só casca de pinos. Mas se você tem a possibilidade de colocar carvão moído, coloca carvão moído também. Tá? Eu tenho aqui uma loja de material de construção aqui na minha cidade, eu consigo encontrar areia grossa. Então, utilize a areia grossa misturada ao substrato. Tá? Então, são esses componentes que vão ser misturados ao substrato e deixá-lo mais adequado para a rosa do deserto. Obrigado. A outra é, sobre as sementes, é verdade que se antes de plantá-las, nós as colocamos de molho por um período na água, ela cresce melhor? Não é que cresce melhor. O que acontece? Se você tem sementes frescas, recém-colhidas, você pode plantar direto, sem precisar colocar na água. Só que muita gente tem sementes que estão armazenadas já há algum tempo, 1 mês, 2 meses, armazenadas numa geladeira. Então, essas sementes precisam ter a sua dormência quebrada. E aí é interessante que sementes que estão armazenadas há algum tempo, você coloque numa água a temperatura ambiente, de molho na água, por pelo menos 3 horas. Pelo menos 3 horas é mais do que suficiente para elas germinarem bem. André, é verdade que se cortarmos um galho e plantá-lo, ele germina? Essa aí é uma das coisas que o pessoal mais quer aprender, né? Inclusive, eu já ensinei isso aí no canal, o pessoal sempre tem problema, tem dúvida. É possível, sim, você plantar o galho, na verdade, é uma das maneiras mais eficazes de você multiplicar as suas rosas do deserto, plantando os galhos resultantes da poda. Então, você pode, sim, depois que você podou a sua rosa do deserto, tirou um galinho ali que sobrou, você arranca todas as folhas, passa a canela em pó, deixa aquele galho descansar ali durante 2, 3 dias e planta ele na areia grossa de construção, só na areia. Não precisa colocar nada de substrato, só a areia. E aí, a areia grossa de construção é o melhor ambiente para você germinar, para você enraizar galhos das rosas do deserto e também para recuperar plantas que tiveram problemas de apodrecimento também. É o melhor local para a planta enraizar na areia grossa de construção, porque é um ambiente inorgânico, é um ambiente que não vai ter ali uma predisposição a desenvolver fungos. Tá? Então, é possível, sim, e eu tenho várias plantas aqui que foram germinadas de galhos. Legal. Outra aqui. Caso cortemos a ponta de um galho e enxertemos o galho de outra rosa do deserto, de outra cor, ela passa a florir com cores diferentes neste galho? Repete aí para mim, por favor, deixa eu ver se eu entendi. Caso cortemos a ponta de um galho e enxertemos o galho de outra rosa de deserto, pegar um galho de uma cor e enxertar de outra cor. Uhum. Se esse enxerto aí vai gerar uma outra cor. Sim, não. O enxerto ele vai produzir uma flor da cor da flor que ele já tinha na planta de onde ele foi tirado. Você pega um galho de uma planta que tem uma flor amarela, você vai enxertar ele em outra planta, ele vai produzir a flor amarela, da mesma forma. A técnica de enxertia é a técnica que a gente mais utiliza para multiplicar as flores, né? Mas eu acho que a pergunta é o seguinte, eu tenho uma rosa do deserto amarela e tenho uma rosa do deserto vermelha. Se eu pegar um galho dessa rosa amarela e enxertar na rosa vermelha, eles vão gerar uma nova cor ou não? Não. Esse galho que você enxertou, ele vai se desenvolver e vai dar origem àquela flor da planta de onde ele veio. Tá. Agora, tem uma orquídea, só que ela não dá flor. O que eu faço para fazer a folha crescer e dar flor? E a segunda pergunta, onde encontro essa flor rosa do deserto? A rosa do deserto, hoje em dia, qualquer lugar que vende plantas, né?
qualquer viveiro, qualquer local que vende plantas, tem rosa do deserto geralmente para vender. E muitas cidades aí, capitais, que tem Carrefour, Bom Preço, eu já vi em muitos desses supermercados vendendo rosa do deserto também. O Carrefour tem bastante, geralmente, cidade onde tem Carrefour na sua cidade, geralmente na área de plantas ali, tem rosa do deserto lá. Mas é procurar algum lugar na sua cidade que tenha rosa do deserto para vender, e também existe na internet. Na internet também tem muitos lojistas aí que vendem rosas do deserto. Eu posso até indicar depois, se alguém quiser, que eu posso indicar aqui gente que vende rosa do deserto com um catálogo enorme aí e envia para todo o Brasil, você recebe na sua casa. E, professor, só quanto à orquídea, qual seria a orientação para a folha voltar a florescer? A orquídea tem que ter paciência. A orquídea ela não produz flor com a frequência, assim como as rosas do deserto, né? Mas quando a orquídea produz flor, a flor ela dura 1, 2, até 3 meses, dependendo da espécie, né? Então você tem que ter paciência. Mas é interessante você fazer uma adubação, né? Existem adubos específicos para orquídeas, né? Como Forte Orquídeas. Então, lá no manualzinho de instrução deles, tem lá ensinando como utilizar. Geralmente, se eu não me engano, é meia colher de café para 1 litro de água. E aí você rega a sua orquídea ali 1 vez por semana com esse adubo. Tem aquela exposição de sol ali nas primeiras horas de sol da manhã. Manter ali as raízes úmidas, né? Você não pode deixar as raízes da orquídea secar por muito tempo. Seguindo esses cuidados aí, é aguardar o tempo dela. O tempo dela, ela vai produzir a sua flor. Tá, agora eu vou, dona Rafaela, só pode abrir o seu microfone e fazer suas perguntas, por favor. Não é Rafaela, é Milani, tá? O telefone é da minha filha. Professor, eu tenho 2 perguntas, eu acho que 3, para fazer para o senhor. Primeiro, como eu consigo obter as sementes da minha rosa do deserto? A rosa do deserto, como qualquer outra planta que produz flor, ela produz frutos. E esses frutos eles são produzidos a partir da polinização, né? Por exemplo, aqui muitas plantas aqui no Brasil produzem flores, uma abelha vai lá, em uma flor, bebe o néctar, aí o grão de pólen fica preso nela, ela vai em uma outra flor, leva o grão de pólen, ocorre a fecundação, aí gera-se um fruto que vai produzir sementes. Com as rosas do deserto, no Brasil, a polinização natural ela não acontece. Ela não acontece por quê? Porque aqui nós não temos um inseto que faça a polinização natural das rosas do deserto. Porque elas não são naturais aqui, elas são naturais da África. Então, para produzir as sementes, os frutos com a semente, você precisa fazer a polinização manual. Você que precisa fazer o trabalho do insetinho lá, da abelhinha. Você tem que ir numa flor, pegar o grão de pólen. No meu canal tem aula sobre isso, depois você pode dar uma olhada. Pegar um grão de pólen com um papel, ou melhor, com um palito de dentes, geralmente a gente utiliza um palito de churrasco, pegar o grão de pólen em uma flor, levar até o órgão feminino de uma outra flor e fazer a fecundação manual. Depois de 3 meses, você vai ter o fruto da rosa do deserto produzindo as sementes nela. Mas é preciso fazer manual. Naturalmente, não acontece. Tá. A outra pergunta é com relação à suspensão da raiz, que você falou. E que você fez numa planta sua, só um minutinho. Você fez numa planta sua que suspendeu a raiz e fez uma poda radical. Tá ok. Quando eu faço essa suspensão de raiz, eu corto todas as raizinhas novas que tem e para fazer a incisão na minha poda, tem alguma forma, alguma técnica perfeita para fazer essa incisão? Aquelas raízes finas são as raízes de alimentação da planta, né? São as principais raízes que absorvem a água ali do substrato. Você só vai cortar as raízes finas daquela região que vai ficar acima do substrato. Se você tem raízes finas que vão ficar ali soterradas, você não precisa cortar. Só vai cortar para limpar
aquela região que vai ficar acima do substrato. Tá? Sobre o corte da corda, é interessante o corte ser na diagonal. Porque um corte na horizontal, quando cai água ali da chuva ou da rega, aquela água fica acumulada ali na ponta do galho e pode criar fungo, e o fungo começar a causar um apodrecimento dos galhos da sua planta. Você tem um corte que você faz na diagonal, a água vai bater ali e vai escorrer, não vai ficar acumulado. Então, o corte ele tem que ser na diagonal. E esses galhos que eu cortei, com essa mesma incisão, é que eu passo a canela neles e enfio na areia grossa, dessa mesma forma? Isso. Esses galhos que você cortou da poda, você vai tirar todas as folhas, tá? E aí você vai passar canela em pó nele também, só que você vai deixá-lo descansando aí uns 3 dias, e aí depois você vai plantar na areia grossa e mantém aquela areia grossa ali sempre úmida, levemente úmida, não precisa ser muito molhada não, levemente úmida, e aí você vai conseguir ter o enraizamento demora, tá? Muita gente às vezes não tem paciência, mas leva 2, 3 meses, até 4 meses, você tem uma planta bem enraizada ali na areia. Ok, obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Só peço para abrir o microfone e pode fazer a pergunta. Professor, naquela que o Fernando leu do chat, né, quando você transplanta o galho de uma planta na outra, ela passa a crescer com cores diversas, né? Em resumo é isso, como o exemplo dado. Você pegou uma amarela, você colocou lá na planta que é rosa, os outros galhos vão continuar dando flores rosa e aquele galho transplantado vai dar flor amarela. Ou seja, na mesma planta, você vai ter cores diferentes das flores. É isso, né? Isso, correto. Mais alguma pergunta, gente? Eu costumo falar, professor, eu tinha um professor meu que falava o seguinte, tem 2 tipos de pessoas que não têm dúvida. Eu falo assim em todas as lives. Uma não tem dúvida porque entendeu tudo. E a outra não tem dúvida porque tem dúvida da dúvida que tem. Mas como a explicação foi muito boa, eu acredito que todo mundo não tenha dúvida porque todo mundo entendeu bem. Então, eu vou fazer o contrário, porque geralmente eu me apresento no início, mas a gente começou a tinha tanta gente querendo entrar. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou um dos diretores do Clube Anaspes. Essa já é a nossa 12ª live que nós fazemos. O senhor hoje bateu o recorde, né? Nosso último recorde que nós tínhamos foi na live de reorganização financeira, com 62 pessoas, hoje a gente chegou a 64 pessoas. Então, o senhor hoje está como detentor de maior número de participantes numa live. Então, eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar aqui com a gente, todos os diretores que tiveram um tempinho aqui para aprender um pouco, né? Aprender é sempre bom, né? Então, eu só queria que todo mundo abrisse as câmeras para poder tirar uma foto. Tem gente que está... quem não estiver com batom, não tem problema não. Depois a gente bota aqui no Photoshop e fica todo mundo mais bonito do que já é. Vou pentear o cabelo. Eu não tenho jeito mesmo, não. Eu estou aqui mesmo, está tudo certo. Fernando, esse cabelo. A câmera é isso aqui, né? Ou é o microfone isso aqui? Não, esse abriu, eu não sei quem está falando, mas abriu foi o microfone. Agora está aparecendo. Ó, já apareceu. Iveline não quis nem sair, estava toda reunião, não quis aparecer. Também quem não quiser aparecer também, a gente respeita também. Não é obrigatório, não. Deixa eu só perguntar uma coisinha para o professor, novamente. Pode perguntar. Eu não consegui anotar, professor, os dias que você vai fazer não está aparecendo isso que você está falando. De novembro. Nos dias 2, 3, 4, 5 e 7 de novembro. Vão ser 5 aulas que eu vou postar no meu canal. Vai ser um evento que eu estou criando para as pessoas que querem aprender. É um evento gratuito aí. Aí você pode se inscrever clicando nesse link. Eu coloquei um link aqui no chat. Você pode se inscrever lá e é só clicar e colocar lá o seu e-mail e aí você vai estar inscrito no evento. Então, gente, vamos lá, vou tirar a foto. Está aparecendo uma parede
bem, a parede vai sair bem na foto ali, um sofá, mas tá tudo certo. Vamos lá, gente. A X. Deixa eu ver se ficou boa, peraí. Já vou revelar aqui agora. Eu quero. Ficou todo mundo muito bonito, entendeu? Então, muito obrigado. Eu tô linda. Tô sempre. Então, Manuel, quer falar alguma coisa? Eu? Quero sim. Eu quero agradecer ao professor, que quando nós fizemos contato aí com ele, sem nos conhecer, desde o início ele sempre se apresentou disposto, com boa vontade, acessível, né, a trazer essas informações para nós, né? Tanto que assim, as pessoas gostaram, né, as informações bem organizadas, bem coordenadas, então só temos a agradecer. E informar, né, que nós mandamos lá uma proposta de parceria para ele, já que ele também dá as aulas, tudo isso, né? E vai ser parceiro nosso aí do Clube Anasper, no sentido de quando ele der as aulas dele, os cursos, tudo isso, né, vai estar aberto para todos nós aí, do Brasil inteiro. Que os cursos são online aí. Esse primeiro que ele vai dar, né, ele está dando graciosamente, né, esse curso dos dias, né, de 2 a 7, né, mas vários outros cursos que eu sei que ele ministra, né, e que normalmente... Eu posso até falar, eu tenho um curso online, né, eu tenho um canal, mas eu tenho um curso online que é um curso recente que a gente está ainda melhorando ele, deixando cada vez mais estruturado, porque a gente quer que seja realmente um curso pioneiro, não tem outro curso de Rosa do Deserto online com esse nível são mais de 30 aulas, né? São mais de 30 módulos, então é um curso para a gente que quer, para as pessoas que querem sair do básico até o avançado, então é para todo mundo, que quer aprender sobre o Rosa do Deserto, a pessoa consegue assistir às aulas quando querem, na hora que quiserem, tem acesso aí durante um ano, mas a gente está estruturando cada vez, a gente está procurando melhorar para fazer novos lançamentos desse curso, a gente abre novas turmas de vez em quando, a gente está planejando a próxima turma, e aí com certeza vocês vão ficar sabendo aí. Ok, professor, obrigado. Então, como parceiro nosso, nós vamos ajudar as pessoas a conhecer mais aí e divulgar. Manuel, tá? Obrigado. Pois não. Professor, só uma pergunta. O senhor comercializa Rosa do Deserto? Não sou vendedor, muita gente acha, né? Eu não sou vendedor de Rosa do Deserto. Eu sou um professor porque encontrou, e na verdade eu comecei a cultivar e eu encontrei no ensinar as pessoas a cultivar uma maneira de ajudar. Muita gente encontra no cultivo de Rosa do Deserto uma terapia, de fato, né, para fugir problemas do cotidiano, da ansiedade, até depressão. Às vezes muita gente tem problemas de saúde. Já tive vários casos, já conheci várias situações diferentes. E o que me estimulou no começo foi eu simplesmente ensinar. Aí eu não sou vendedor, não cultivo para vender. Eu realmente busco mesmo compartilhar conhecimento. Mas a gente pode fazer a visitação, né? Porque eu moro aqui em Teresina, é bem pertinho, sempre estou em Campo Maior. Posso fazer a visitação? Já quer explorar. Da pandemia passada, a gente conversa. Tá bom. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigado. Eli quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também a ele. Muito obrigada por ter dividido comigo o conhecimento e me fez aprender um pouco mais sobre as minhas rosas do deserto. Eu também tenho orquídeas. Ótimo, maravilha, ótimo. Muito obrigada. A gente quer colocar aqui que, geralmente, as pessoas que lidam com flores são pessoas muito sensíveis e trazem uma energia interessante para nós, né? A maioria de nós aqui estamos nessa pandemia confinados, e hoje, assim, você nos alegrou com essas informações a respeito das rosas do deserto. Muito obrigada, professor. Com certeza. Eu que agradeço. Gente, obrigado. Já vou deixar aqui, dia 28, a gente vai ter já outra live, vai ser sobre o rosa, vai ser com uma mastologista, né? É um assunto bem interessante, a gente deve estar divulgando a partir da amanhã ou sexta-feira.
Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, professor Emerson, pelo seu tempo. E quando precisar da gente, estamos aqui. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Amém. Abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigado, Tchau. Tchau. Felicidade a todos.